pessoal, estamos aqui hoje no primeiro podcast da Brada Apresenta Encontros de Impacto. Estamos aqui com o André Batista, mestre em gestão empresarial, né, pela FGV. Nossa, o currículo é enorme, mas a gente vai falando para sinalizar realmente quem é o André Batista, né? Foi líder há muito tempo do BOP, né, do Batalhão de Choque aí, várias vezes como líder na área de segurança de grandes eventos, né? E coautor do livro Tropa de Elite, né? Elite da Tropa. Isso. Sempre troco aí, mas ok. A gente vai falar aqui um pouquinho hoje, é muito especial trazê-lo para cá, exatamente para a gente poder contextualizar as lideranças na área de projetos de impacto positivo, principalmente segurança, quando a gente fala de grandes atuações, né, no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, não só da área de eventos, mas também da inclusão e inserção de projetos de responsabilidade social dentro das comunidades. O tema segurança é um assunto muito sério, que a gente tem que debruçar, principalmente quando a gente fala nessas atuações. Então, sim, é o cuidado de olhar, né, as perspectivas da comunidade e também a segurança de quem está dentro e fora desse cenário, né? Então, ninguém melhor do que você, que passou por esse processo todo durante muito tempo, ainda foi coautor de um livro que retrata esse tema, retrata os desafios que é a inserção da entrada dentro da comunidade, dos programas, de políticas públicas ligadas à área de uma atuação em conjunto, né? Cidade, comunidade, todos nós estamos inseridos no mesmo contexto. E deve-se levar em consideração todos os atores, né? Então, trazê-lo aqui, eu acho que contextualiza esse cenário nosso e traz uma perspectiva de como a gente pode atuar, né? Quais são os principais desafios, como juntos a gente pode estar atuando, não levando em consideração todos os indicadores, né, que a gente fala, né? Não adianta pensar só numa ação. A ação tem que ser em conjunta, né? E a questão da segurança, a questão das lideranças voltadas para essa área é super importante. Então, eu queria ouvir um pouquinho sobre você, conta a sua história, fala um pouquinho sobre essa sua experiência durante muito tempo nesse cenário. Bom dia, Vanessa, bom dia aos ouvintes. Para mim, primeiro é gratificante estar aqui e poder contribuir com esse assunto. A segurança realmente, ela é uma disciplina que perpassa e se fundamenta, na minha opinião, numa das mais importantes ciências, né? Que envolve outras ciências. Sem segurança, você não consegue se desenvolver ou não consegue desenvolver nenhum projeto. Em todas as vezes em que se pensou em políticas públicas, a segurança sempre foi negligenciada. E aí as pessoas sem segurança, sem o mínimo de segurança, né? E aí a gente está falando de segurança pública, você não consegue desenvolver, você não consegue dar todo o potencial de um projeto, né? As pessoas ficam limitadas por exemplo, a ir e vir em caso de operações policiais. Elas ficam limitadas por conta das barricadas, né? Elas ficam limitadas por conta do poder paralelo que existe e define se você pode ou não pode entrar ou ingressar naquela comunidade. Quer dizer, tudo isso é segurança pública, tudo isso acaba definindo o grande potencial que a segurança tem para que o projeto seja executado. Sim. Então, assim, a grande preocupação hoje é fazer com que a segurança seja para todos. Esse talvez seja o grande desafio das polícias e do país como um todo, né? Você vê que segurança pública está em todas as campanhas políticas, é praticamente o assunto basilar, o assunto que permeia todas as campanhas e que está sempre incomodando, digamos assim, o meio político, porque há soluções diversas. No Brasil, há pouco entendimento sobre o que é realmente segurança pública e como você deve desenvolver os projetos. Mas por que eu estou dizendo isso, né? Parece ser assim, um pouco fora de contexto, mas estuda-se muito pouco na área de segurança. Uma das questões que eu reputo como muito interessante é você saber como acionar a polícia. E por
pode parecer elementar você tratar de como acionar a polícia, mas isso não é elementar, porque nas escolas de ensino fundamental e ensino médio, você não aprende isso. Você não aprende a diferença que existe entre as polícias, você não aprende qual é a missão da polícia. Você só vai lidar com a missão da polícia quando você precisa da polícia. E quando você precisa da polícia já é tarde, porque você já foi vitimado ou já viu alguém muito próximo de ser vitimado, e aí já é tarde para você entender do assunto. Quando, na verdade, esse assunto deveria permear todos os currículos, tanto de criança quanto adolescente, porque é um direito, e é um direito constitucional, né? Segurança pública é um dever de todos, né? Sim. E é obrigação do Estado promovê-la. Mas existe esse caminho, assim, vamos pensar que a implantação de um programa, um projeto, existe esse canal de comunicação dentro dessa corporação que trate desse tema, que a gente possa levar para ser discutido, né? Sim, fazer sim. uma implantação de um projeto, há pouco tempo mesmo a gente tem um case de implantação de um projeto exatamente na Maré, que exatamente acontecia o que você falou, os professores eram de fora e não conseguiam entrar pelas barricadas, quando tinha alguma intervenção, enfim, não entrava na comunidade por isso. E, por exemplo, acho que talvez por falta de conhecimento, as pessoas não consigam, de repente, tratar desse tema e se tem algum canal de comunicação mesmo que possa ser levado isso, né? O canal ele existe, mas ele vamos dizer que ele é sempre sublimado pelas circunstâncias, né? Então, por exemplo, você quer implantar, você já foi direto ao ponto, já deu um case, né? O case, ele é muito circunstancial. Por quê? Você pode ensinar aquelas pessoas o que elas têm que fazer numa operação policial. Vamos tratar logo do que aborrece as pessoas, né? Então existem áreas na cidade e no estado em que vamos dizer assim, que a soberania não é total. Você não tem a soberania sobre aquele território. Quem manda naquele território não é o Estado. Vamos direto ao assunto. Uhum. Em se tratando de um caso desse, você precisa retomar, você precisa resgatar aquele ambiente, aquela localidade. Em se tratando disso, existem várias formas de você... antes de inserir uma operação policial, você precisa dotar aquelas pessoas de alternativas. Quais são as alternativas ao bandido, ao tráfico? Você não tem, você tem a polícia. Então, a polícia tem que ingressar nessas áreas. Para ingressar nessas áreas, ela causa um desconforto enorme em toda aquela comunidade, em todo aquele sistema que existe ali todos os dias, né? Existem escolas, existem pessoas indo e vindo para o trabalho, pessoas que trabalham, inclusive, dentro da própria comunidade. Existe todo um sistema. E como é que a polícia se insere ali sem causar nenhum embaraço, sem causar nenhum transtorno? Quase impossível, porque se fosse facultado ao policial ingressar desarmado, seria muito bom. Mas essa não é a nossa realidade. No Rio de Janeiro, qualquer comunidade que você ingressa, você se depara com elementos armados. E, notadamente, com armas potentes, né? Armas longas, com calibres de guerra. Então, esse ingresso da polícia nunca vai ser como a gente gostaria. Olha só, nós vamos fazer um projeto aqui, um projeto social de inclusão. Nós precisamos ingressar nesse território. A gente vai avisar? A gente não vai... Mesmo avisando, você corre o risco de ser impedido. Quer dizer, a polícia ser impedida de ingressar num território cuja soberania é dela própria. Então, isso é muito complexo. São várias variáveis envolvendo essas circunstâncias de ingresso e permanência nesses locais. Então, assim, a polícia hoje, a polícia do Brasil, ela vive um dilema muito grande nessas comunidades. Se ela deixa de ir nas comunidades, a gente tem exemplo disso, o crime fortalece. Ele se fortalece. Por quê? Porque, na verdade, existe uma matriz de responsabilidade que está deixando de ser cumprida. Aí, vamos falar de matriz de responsabilidade constitucional. Quem é responsável
pelo ingresso, ou na melhor das hipóteses, pelo não ingresso de armas importadas no país. Aí você tem lá uma polícia, é a Polícia Federal. Você tem na fronteira, Polícia Federal responsável pelo não ingresso. Mas ela não entra só pela fronteira, tem tem fronteira seca, tem fronteira molhada, tem aérea. Você tem diversas formas de ingressar com um armamento proibido dentro do Brasil. Então, o policial militar que seria responsável por dar segurança àquela comunidade, ele se depara com fuzis que não são produzidos no nosso território e que são oriundos de uma matriz que não é a dele. O policial militar, ele combate o tráfico de drogas, digamos assim, mas ele não é matriz de responsabilidade constitucional combater o tráfico de drogas. Ele faz isso porque ele se depara com esse elemento, esse problema, e ele precisa resolver. Aí as pessoas me perguntam, mas por que a polícia tem que andar armada, super armada, com fuzis, né? Notadamente, quando a gente olha para uma viatura policial, você vê os canos para fora. Isso em qualquer lugar do mundo é inadmissível. Você não consegue enxergar uma polícia no mundo civilizado com fuzis para fora do vidro da viatura. Mas aqui você se depara com esse tipo de situação o tempo inteiro. E não é só em comunidade, aí que mora o problema. Quando você deixa de ir na comunidade, você acaba fortalecendo as posições dos bandidos que se armam ainda mais para defender o patrimônio, digamos assim, ilegal que eles constroem e mantêm sob julgo do tráfico. Então, assim, do tráfico ou da milícia, que qualquer que seja a organização criminosa, é esse o nosso problema. Então, assim, quando você me passa uma situação de como é que nós vamos resolver esse problema? O que a gente tem que fazer para livrar, né? Essa é a grande questão. Como resolver, assim, eu sei que não tem uma resposta fechada, digamos assim, né, prática, mas trazer talvez cases, né, de sucesso, projetos que deram certo, atuações que tiveram sucesso, para aquilo ter uma representatividade. A gente sabe que o tema é complexo. Não adianta a gente achar que numa frase vai resumir problema que perpassa diversas áreas, não só segurança. Está falando desde a parte de, como você falou, educacional, assistência social, cultural. Então, assim, são muitas áreas que deveriam estar se falando mais, né? Exato. Até em termos de políticas públicas deveriam estar se falando mais. Então, não tem como numa frase eu te demandar uma resposta dessa, mas trazer, acho que a gente tem que ter uma perspectiva positiva, né? As negativas a gente já tem muitas, né? Então, assim, isso aqui deu certo, como é que foi feito? Talvez para as pessoas se basearem nisso como um olhar de esperança para uma área que tem esperança, né? Que tem na minha opinião, vendo o que já aconteceu de exitoso em vários municípios, e essa talvez seja a grande questão, tá na municipalidade a reação da população. Ela não está na polícia. A polícia, ela talvez seja o braço que vai fortalecer as posições dessa comunidade e vai mantê-las, como mantém em vários lugares do país. Mas associar cultura, o oferecimento de cultura, de boa cultura, de cultura, de engrandecimento da cultura local, o fomento a eventos culturais. Isso, para mim, sem dúvida, o envolvimento da comunidade com eventos culturais e com a educação formal, logicamente, como se fosse um longa-manos da educação. Você está na escola, você tem escola e você tem a extensão da escola, você tem a cultura como extensão da tua atividade escolar. Assim, eu sou a favor da escola em tempo integral. Mas por que isso? Porque é a única maneira da gente combater o acesso dos jovens. Muito ociosos, né? E muito mais num ambiente
de alta vulnerabilidade, né? Assim, acaba que a escola promove mais, como você falou, cultura, educação, sim, e ele consegue ter uma ambiência um pouco mais produtiva, talvez, né? De um cenário, às vezes, que ele está muito hostil dentro da comunidade, muito sem realmente uma perspectiva, só vendo coisas realmente, talvez, que impacte muito ele negativamente. Então, eu sou também a favor da educação integral, a escola cada vez mais próxima, trazendo cultura, educação, esporte e outras atividades, né? Assistência social, né? Que eu acho que é super importante, essa atuação com a família, o aluno integrado com a família, porque não adianta ele ter todo uma resposta dentro da escola e chega dentro de casa, não ter, né, o retorno, sim, daquilo. Então, o envolvimento da família nesse processo é super importante. E como você falou, né, se você traz esse jovem cada vez mais para um cenário positivo, né, e vai subsidiando ele de acesso à cultura, né, mais investimento nessas áreas, é o que realmente pode trazer algum retorno, né, significante para ele e para todos. Mas, né? Para isso ele tem que ter um local seguro, né? Esse é o probleminha, né? Como você transformar aquela comunidade dominada pela organização criminosa em local de ambiência positiva e de livre acesso, digamos assim. Porque não é só a cultura daquele local. Muito da cultura que você leva lá para dentro, lembra que a gente conversou aqui, os professores não conseguem entrar. Muito da cultura, muito da educação vem de fora para dentro, né? As pessoas, elas querem ingressar no território, mas elas são impedidas por barricadas, são impedidas pelo tráfico, pela milícia. E essa é a questão da polícia. Quando a polícia não vai, invariavelmente também não vai segurança pública. E aí, como é que você vai levar a cultura de fora para dentro? Digamos assim, o elemento cultural não vai querer se expor. Ele vai preferir fazer isso em ambientes em que ele não vai se expor, não vai expor a própria vida. Então, assim, é um desafio realmente muito grande. Mas eu prefiro entender que o desafio ele tem uma potencialidade muito grande de formação de líderes. As pessoas, elas têm uma... O carioca, principalmente, né? Ele tem uma questão de liderança, de bairro, de achar que o bairro é dele, de achar que ele exala... né? Exato, é a questão do pertencimento. E que ele exala aquela área ali, tal, o amor pela área. Eu acho que isso tem que ser explorado. Assim, quanto mais o local tiver fomento para a liderança, menos ele vai aceitar que aquela realidade paralela domina ele. Então, você está falando de uma milícia, então. O cara ele vai acabar criando uma milícia e vai, de dentro para fora, expulsar os bandidos. Não estou falando disso. Isso já foi, do passado recente, foi até entendido como um mal menor, né? E quando as milícias começaram, elas eram tidas como um mal menor porque afastavam o tráfico e traziam alguma sensação de segurança para dentro das comunidades. O que se revelou naturalmente, né? A indicação já era essa. A indicação dos profissionais que estudam isso já era mais ou menos essa, de que tão logo a milícia se estabelecesse, ela viraria tráfico. E foi o que aconteceu, né? Hoje se confunde milícia com tráfico. As guerras, onde não havia guerra nenhuma, a milícia implantou a guerra, chamou a atenção digamos assim, do enriquecimento ilícito, naturalmente, dos traficantes, que viram naquilo um grande negócio. Arrendar um lugar e só explorar aquele lugar, hoje é um grande negócio no Rio de Janeiro. Então, virou uma espécie de boom, em termos de, inclusive, imobiliários. Né? Então, a gente tem um quesito novo aí na história, né? Que é a formação de milícias que começaram a explorar o território que não era explorado pela cultura, pela educação, pela tentativa de formalizar aquilo que era informal, que sempre foi informal no Rio de Janeiro, aqueles pequenos comércios.
Então, todos esses quesitos fazem parte de um grande desafio. Como é que você insere a segurança pública nisso tudo com responsabilidade e sem armas? Sem inferir àquelas comunidades o horror de uma bala perdida, o horror de uma troca de tiro, o horror de ter que ingressar num lugar que é seu, né? Com armas longas e sempre naquela atitude, digamos coercitiva, assim, né? coercitiva. Como a gente vai mudar a posição das polícias, né? Em favor do que a gente entende como inovação e empreendedorismo para essas áreas. Então é bastante complicado. Eu acho que tem que ter os pilotos, a gente tem que tomar de assalto mesmo alguns lugares, a gente tem que devolver isso para a comunidade, tem que nomear lideranças e responsabilizar essas lideranças pela manutenção de uma frente social voltada para manutenção da paz nesses territórios. E sem cultura, eu não vejo saída. Não vejo saída se o jovem não tiver educação, se ele não tiver acesso ao primeiro emprego. Isso é fundamental. O camarada, se ele não tem acesso ao primeiro emprego, ele vai fatalmente vai sucumbir ao dinheiro fácil do tráfico, da milícia. Isso é fato. Muitos querem se apropriar de objetos, né? Objetos de desejo. Qualquer jovem tem objetos de desejo. E não tem outra maneira de fazer senão ingressando no tráfico. Eu costumo falar que, normalmente, quando a gente faz a implantação de um projeto que vai levar algum tipo de capacitação, né, para jovens de comunidades, eu falo que o principal objetivo, né, da capacitação é fazer uma transformação no jovem para ele ter novos ídolos, né? Novos ídolos, porque o que apresentam para ele como a possibilidade dele ter, como você falou, um jovem quer ter um tênis bacana, quer ter um carro, quer ter uma perspectiva, quer um dia casar, também ter a casa dele. E a única forma que às vezes apresentam para ele, né, são formas limitadas, né? De tipo, realmente, se ele fizer um trabalho no tráfico, ele ganha um dinheiro suficiente para comprar um tênis no final de semana. Sim. Em nenhum lugar lá fora que apresentam para ele vai conseguir isso. Esse retorno não é garantido. Não é garantido. Não no curto prazo. Isso, não no curto prazo. No curto prazo, E aí, quando você, por exemplo, uma das coisas que eu falo que existe hoje mercados e profissionalizações que garantam a ele ter sucesso com poucos recursos, né? E eu acho que, principalmente quando eu falo assim da inovação, das próprias ferramentas tecnológicas que hoje todos eles têm acesso, todos eles têm, como introduzi-los nesse formato, né? Então, assim, você apresenta para eles profissionais que hoje estão super bem remunerados, que conseguiram até sem passar, porque assim, o jovem hoje, quando você pega os indicadores, por exemplo, de evasão escolar, o ensino médio é absurdo. Você está falando de quase 40%, 50% dos jovens que não têm a formação completa do ensino médio. Então, assim, eles não vão se qualificar. Então, quando eles olham para o mercado, tiram uma foto de um menino que não se enxerga. Com 25 anos, está formado, sabe falar inglês, que é a realidade, cada vez mais, né? Você tem uma formação do outro lado, né? De quem tem um poder aquisitivo melhor, econômico, que o menino está super preparado, já se formou, já não sei o quê, e ele olha, e ele nem terminou o ensino médio. É um retrato muito, assim, é uma corrida... Desanimadora total, assim, a perspectiva dele se torna cada vez menor, assim, olha, eu não vou chegar lá, né? E acaba que ele fica no meio do caminho, até porque ele olha o retrato, às vezes, dos pais, que também não chegaram. Então, ele não tem isso. E quando eu falo que quando a gente faz um trabalho interno, uma das coisas que eu falo muito, gente, mostra para eles que é possível. Mostra que, por exemplo, eu já vi, assim, há pouco tempo mesmo saiu no jornal, um menino de 17 anos que conseguiu descobriu um código, e também da rede pública, conseguiu descobrir um código aberto do Google, foi lá e fez uma melhoria, e o Google simplesmente remunerou ele R$150 mil. Então, assim, aí você mostra que às vezes você vai desenvolver uma tecnologia com pouquíssimos recursos e você consegue dar um boom. O WhatsApp hoje, que é bilionário,
foi feito com $2.000. Começou o projeto com $2.000. E aí você vê que a formação na área de inovação, ela cada vez menos exige do menino a habilitação, que são as graduações, mestrado, etc. Eles querem realmente um desenvolvimento profissional, né? Então, isso pode ser feito, inclusive, com baixo custo, com baixo desempenho, né? Ele olha e vê uma perspectiva. Pô, aqui eu consigo caminhar, não preciso ter tudo isso. Então, começa a animar. Sim. Então, tem um caminho para eu seguir. Então, assim como a tecnologia, a gente apresenta. Acho que é a melhor coisa, como eu falei, tirar um pouco da cabeça dele de ter uma perspectiva limitada de onde ele pode atuar, a amplitude de como ele pode ser introduzido e dar essas ferramentas para que ele possa alcançar. Eu acho que isso muda um pouco o cenário. Completamente. Isso muda a questão. E é a partir de agora, né? Ele não precisa voltar no tempo. Porque essa é uma outra questão. Quando você apresenta o caminho formal, isso desanima as pessoas. Porque assim, estava conversando, né? Quando você me apresentou, eu sou coronel da Polícia Militar, eu tenho 31 anos de serviço, mas a minha formação ela veio ao longo dos anos. Eu fiz faculdade de Direito, com bolsa, numa universidade particular. Eu fiz um MBA, eu fiz pós-graduação, eu fiz um mestrado. Esse caminho, nesse caminho, eu não encontrei... Eu sou negro, né? Tá dando para ver. E nesse caminho, eu não encontrei facilidades. Não é um caminho fácil. Não é um caminho fácil e, assim, eu fui muito ajudado. Essa é a questão. Eu olhava para o lado e não via garotos negros comigo. Então, não é um caminho fácil. Quando você pega um jovem que já está no meio do caminho, é complicado você explicar para ele que ele tem que voltar. Então, as alternativas têm que estar muito ligadas ao que a gente pode fazer agora. No hoje. O hoje é a partir de agora com o que você tem à disposição. O que você tem à disposição você deu um exemplo sensacional, que é o exemplo, né? Você pega um camarada que ele é o exemplo. Quando você exemplifica que o informal ou aquele elemento ali, aquele cidadão, conseguiu despontar dentro de uma profissão através das próprias ideias, aí torna-se factível para aquele garoto se inserir no caminho, porque fica longe, tudo fica longe. Né? A gente está falando de coisas muito, muito elementares. É uma motivação pessoal que ele precisa ter, disciplina, sem dúvida, disciplina. Sem disciplina ele não vai conseguir ingressar nessa corrente. Ele precisa ter disciplina, precisa ter perseverança e ele tem que aprender esse tipo de sentimento. Isso se aprende. Quando você, na minha trajetória, a gente lida, no meu caso, está sempre liderando equipes. E quando você... E nem todos são líderes e nem todos são fáceis de liderar. Então, a minha pesquisa no mestrado foi justamente isso. O que é necessário para você fomentar liderança dentro daqueles que já são liderados. Que é como se você criasse uma autonomia dentro das equipes de realização, digamos assim. Então, no meu caso, a gente faz polícia ostensiva e preservação da ordem pública. Eu não estou no terreno o tempo inteiro, mas quem está no terreno no tempo inteiro precisa de autonomia para decidir. E você não vai conseguir decidir se você não estiver empoderado. Essa é talvez a coisa bacana da liderança, é você dotar aquela pessoa primeiro de conhecimento. Ela precisa ter conhecimento para liderar, não vai ser uma coisa... Nata, né? A gente fala muito de... É aprendido, né? Aprendido, desenvolvido. Né? É fomentado, né? Porque, assim, é um processo, como você falou, contínuo. Então, se você não conseguir se reafirmar, ter várias coisas reafirmando a possibilidade, acaba que realmente fica no caminho, né? E você não vai ter sucesso o tempo inteiro. Essa é outra questão. Você... o mundo maravilhoso da liderança, né? E do coaching, ele
ele te projeta só pro sucesso. Só pro sucesso. Ele não te projeta pro fracasso. Aí é que eu acho que é a questão. Segurança pública tem muito fracasso. E por quê? Porque a gente está lidando com isso agora. A gente está tentando aqui promover uma disciplina, uma ciência ao nível de inovação, né? Segurança pública para fomentar a inovação dentro de comunidade, por exemplo. O que fazer para esse projeto dar certo se você não tem segurança para chegar no lugar? Então, mas tem fracasso. O fracasso, ele precisa estar no caminho. Ele precisa ser demonstrado e ele existe. Precisa ser driblado, precisa ser entendido, percebido e driblado. Driblado, que a gente chama desbordado, né? Sim. Você, no nosso meio policial, quando você encontra algo de grande fogo contra, você desborda. Por que você desborda? Porque aquilo tem que ser ultrapassado. De alguma maneira, esse tipo de evento, ele vai sempre te desmotivar. Exatamente. E é isso que eu acho que a gente tem que trabalhar. Não pode ser desmotivador a ponto de desistir. E aí eu acho que é legal você mostrar que numa operação policial você não vai ser o tempo inteiro vai ser troca de tiro o tempo inteiro. Tem uma hora que aquilo vai acabar. E essa é a questão. Você começar a falar, a dotar as pessoas dessa capacidade de entender. A gente vive no Rio de Janeiro. Aqui os nossos aplicativos de trânsito às vezes mandam a gente para alguns lugares que a gente não quer. Mas você precisa entender melhor isso. Você precisa estar atento a isso, para não cair nessas ciladas, nessas armadilhas e continuar perseverando no teu caminho. Essa é a nossa... O Rio de Janeiro é assim. Então não dá para pensar Rio de Janeiro sem essa complexidade, sem essa dinâmica e sem entender também que a segurança pública é essencial para você entender o processo e não desmotivar. E uma coisa que você está falando, que eu acho que me trouxe muita memória um pouco da minha história, assim, também dos pequenos movimentos, das pessoas darem valor aos pequenos movimentos, né? Porque quando a gente fala, às vezes, de uma complexidade, parece tão complexo que nunca vai resolver. Nunca vai resolver, E aí, a reação das pessoas no dia a dia é de desistência, né? Como eu falei, é de desistência. E eu lembro, assim, eu fui aluna de escola pública e não foi federal, né? Era escola pública municipal mesmo. Vi amigos meus serem presos porque levaram drogas com bolsa, né, dentro da mochila. Vi colegas, vi gente perdida por tráfico, chegava na saída da escola, tinha gente armada, né, que queria brigar um com o outro porque estava briga de comunidade. Eu participei de um pouco disso tudo, né? E teve uma coisa que me fez, assim, mudar e até olhar um pouco para trás, porque quando eu ingressei no mercado de trabalho, né? E eu olhei, assim, ao meu redor, eu fui trabalhar na Secretaria de Educação, olha isso. Me caí e fui trabalhar na Secretaria de Educação. E só tinha mestre, doutor, gente que estudou em Harvard, não sei o quê. E eu olhava assim, eu era uma gota no oceano, não sabia nem falar. Sabe, a educação realmente, a gente tem um comprometimento assim, gravíssimo, às vezes, no conteúdo necessário para uma vida profissional, e é por isso que eu falo que muitos acabam desistindo. E eu tinha, assim, eu cheguei no ensino médio sem ter realmente todos os conhecimentos necessários para avançar. E isso, para mim, ficou muito claro. Ainda mais quando eu cheguei na Secretaria de Educação no nível altíssimo, né? Mas eu tinha uma coisa dentro de mim, falava assim, meu caminho vai ser mais longo do que o dessas pessoas, mas eu vou chegar lá. Então eu tinha isso. E uma das coisas que eu comecei a refletir foi sobre a minha trajetória na escola. Quem foram as pessoas que mais me impactaram positivamente, né? Isso. E eu lembrei lá atrás de uns professores que parecia que eles estavam falando em vão, que ninguém queria ouvir, que eles ficavam, vocês têm que estudar, não, vocês podem mais do que isso. Eu ficava, todo mundo, aquela zona na sala, e jogar papelzinho nele, ninguém nem ia. E ele, sabe, continuava, todo dia falava a mesma coisa. Eu voltei, busquei todos eles lá e fui lá dar um abraço nele e agradeci
por ter tido essa conversa, porque aquilo fez diferença na minha vida. Podia naquele momento não ter, porque não tem maturidade. É por isso que eu falo dos pequenos movimentos. Sim. Às vezes você vai falar, você vai estar achando que a pessoa não está ouvindo e você desiste. Então, assim, os pequenos movimentos não são para serem desistidos, porque foi um sorriso dela me recebendo, foi um sorriso dela, tipo assim, quando você... ali, a afirmação dela dizendo que a gente podia mais, que fez diferença na minha vida lá na frente. Então, assim, a gente desiste, como você falou, às vezes você se depara com uma operação policial que não teve total, né, sucesso, aí você fala assim, cara, isso nunca vai dar certo. Né? Essa é a mensagem. Essa é a mensagem. Nunca vai dar certo. Não, mas de repente aquele movimento ali já causou algum efeito. Sempre causa. E aí aquilo ali é que tem que ser valorizado. Poxa, a gente teve um passo aqui. E uma das coisas que eu falo assim é não desistam, né? Eu falo, não desistam de fazer seus pequenos movimentos, porque não é o grande. Né? Não é o grande efeito, não é o grande projeto que vai fazer você mudar e o mundo mudar. São as pequenas iniciativas com consistência. Né? Na minha visão, são as pequenas iniciativas que garantam a continuidade daquilo no processo. Né? Então, acho que isso reflete muito, né, os nossos, principalmente servidores públicos, né, que, como você falou, né, quando a gente fala de toda a área de serviço público, eles são impactados por falta de recursos, seja nos hospitais, seja na escola, seja na corporação. Falta de não só recursos, mas também capacitação, formação, como você falou. Às vezes tem formação específica, mas, formação de liderança é essencial. Abrir amplitude para eles entenderem que tem outros tipos de conhecimento, socioemocional, como lida com uma criança que está com problema, como lida com um policial que está subindo e descendo sem saber se vai voltar. Então, assim, não se trabalha muito inteligência emocional em todas essas iniciativas. E são disciplinas novas. Exatamente. A inovação, a questão da atitude corporal, a atitude da psicologia social, essas disciplinas são disciplinas novas. As pessoas não estão acostumadas a lidar com isso. E elas não usam isso como ferramenta. Exatamente. E por mais que possa parecer clichê você falar disso, falar de disciplinas que ainda não são totalmente exploradas, é nesse caminho que a coisa muda. Quando você começa a explorar o não verbal, quando você começa a explorar a psicologia social. E isso muda a orientação, inclusive, de como as pessoas te veem. Por exemplo, eu participei de muitos... Tem uma história muito bacana, que é o seguinte, rapidinho eu vou contar essa história que vocês vão entender. O BOPE, eu fui para o BOPE em 1996, e eu era segundo tenente, e a gente era inquilino de um outro batalhão, que era o batalhão de choque, aqui no Estácio. E teve um problema no batalhão, o famigerado ônibus 174, aquela tragédia. E o então governador olhou assim, o BOPE precisa de um repaginamento, né? Uma repaginação, desculpa. Vamos ter que ter uma sede própria. Como é que a gente vai ficar inquilino a vida inteira de um outro batalhão? Aí o governador olhou para o alto e falou assim, eu quero que o BOPE fique ali. E era uma sede que tinha sido abandonada na década de 70, um lugar que era desova de corpo, era reunião de bandido, um prédio abandonado que na década de 70 serviria para um cassino, um hotel cassino. O lugar estava abandonado e era no alto de um morro, em Laranjeiras. E aí o governador cismou, não, vai ser ali que o BOPE vai. E aí quando a gente chegou lá, eu era segundo tenente, não, primeiro tenente já. Quando o BOPE chegou lá, eu olhei assim, né, falei, isso aqui é horrível. Isso aqui é horrível, vai ser horrível isso aqui. Isso aqui tá caindo aos pedaços, isso aqui tá no esqueleto, isso troço não vai dar certo. Enfim, todo mundo colocou um monte de empecilho, porque o lugar não era um lugar que a gente gostaria que fosse maravilhoso. Tá? E era em cima de um morro que tinha uma comunidade. Eles falam, não tem condição, o prédio... Se eu esticar a mão esquerda aqui, eu dou na casa da tia Maria aqui. Então, eu não posso botar num lugar 400 fuzis e dormir tranquilo enquanto tem bandido aqui. Então,
que a gente tem que fazer? Tudo bem, é impossível, vai ter que ocupar? Ok, vamos ocupar. Então, nós fizemos operações nesses lugares e... Digamos que foi no ano... Isso foi no ano 2000. Foi no ano 2000. A partir dali, a gente começou a ocupar. Mas ocupar mesmo, assim, não era presencial, porque todo dia tinha operação. E operação todo dia, o bandido não quer. Porque não é negócio para ele. Pô, mas tem o cara do BOP que tá ali. Pô, não, então não tem... Se não tem consumidor, não tem dinheiro. Se não tem dinheiro, não tem tráfico. Se não tem tráfico, vamos embora. Vamos sumir daqui. Sumiram. E a partir dali, os policiais todos os dias iam para aquele lugar e faziam uma operação. Era meio que obrigatória. Você vai para a operação lá em Jebe. Tá ok, mas antes você vai passar aqui. E você passava ali. Então, a presença policial era diária. Resultado. As pessoas começaram A gente começou a fazer alguns projetos sociais envolvendo, primeiro, esporte. Algumas envolvendo cultura para trazer a população para dentro do batalhão. Por quê? O batalhão tem um símbolo, uma caveira, uma faca na caveira. É esse símbolo aqui. Isso é um símbolo da morte. Não, é o contrário. O símbolo da morte é a caveira, mas o símbolo do BOP é um punhal cravado na caveira. Acabando com o mal. Isso começou na Segunda Guerra Mundial. O símbolo da SS era uma caveira. Depois vocês olham nos filmes, vocês vão ver da Segunda Guerra. Era uma caveira E o oficial americano, depois que acabou lá os combates da Segunda Guerra, ele cravou um punhal em cima daquela caveira. Simbolizando o quê? A vitória sobre a morte. Esse é o símbolo do BOP. É a vitória sobre a morte. Quando você tem um símbolo que afugenta as pessoas, é difícil você trazer a comunidade. E quem nós trouxemos? Nós trouxemos as mães, as avós. Porque isso garantia... Olha aí, lembra da psicologia social? Isso garantia que logo após as crianças viriam. Nem todas as crianças tinham famílias sedimentadas, né? Aquelas famílias tradicionais, mas elas eram sempre matriarcas, ou matriarcais, desculpa. Eram sempre matriarcais. Então, trazendo as senhoras, as mães e as avós, logicamente que depois as crianças viriam para os projetos mais envolvendo jiu-jitsu, judô e tal. São as principais lideranças de casa. As principais lideranças, exatamente. Então, as senhoras faziam, por falta de oportunidade, não faziam nenhum tipo de exercício, acabavam se livrando de problemas cardíacos, se livravam de problemas vasculares, que é muito comum em ladeiras e comunidades que são íngremes. Desmistificaram o símbolo da caveira, muito pelo contrário, usavam os nossos símbolos nos kimonos, nas roupas que a gente dava para as pessoas como se fosse um ingresso, né? Muito legal. Então você desmistificou completamente a ação policial, apesar de não descuidar das incursões, né? Quer dizer, a polícia estava presente, efetivamente. E isso deu um conforto muito grande para depois a gente chamar as crianças. E aí você tem hoje, Vanessa, se você perguntar a uma criança, um jovem de 23 anos de idade, o que é um corpo crivado de bala, sangrando no meio daquela favela, você não sabe o que é. Ele não sabe o que é aquilo. Ele só sabe que é aquilo porque tem filme sobre isso. Mas ele nunca viu um corpo estirado nos becos das favelas. Por quê? Porque a partir dali houve êxito na manutenção daquela segurança, a extensão de uma segurança normal de qualquer bairro. E aí havia, sim, condições de você implantar qualquer tipo de projeto social e eles eram normalmente ligados a grandes exemplos. Grandes exemplos quiseram se associar a essa iniciativa porque viam exatamente esse potencial. Bom, livre do tráfico, o que essas crianças vão fazer? E aí começou, nós tivemos a ajuda do Bernardinho, ele levou as equipes dele de vôlei para iniciar, certamente hoje já deve ter alguém campeão nessa modalidade potencial vindo lá de trás, né, daquela comunidade. As pessoas começaram a circular
pela comunidade muito mais, os negócios abriram. Então houve prosperidade, assim, tem exemplos de bons exemplos de empreendedorismo nessa área. Né? Então, assim, não faltam exemplos. Maravilhoso. E eu acho que a gente tem que copiar tudo que dá certo. É isso. E não tem que ficar trazendo coisa do exterior, porque funciona lá, mas não funciona aqui. A realidade é completamente diferente. Né? Então, assim, a gente também tem essa mania de trazer tudo, achar que tudo do exterior vai dar certo aqui. Não vai. Não vai e ainda vai causar mais problema. Então, assim, tem muita coisa interessante acontecendo. Não é só... Eu dei um exemplo, né? Foi o exemplo que fomentou o aparecimento das UPPs, né? Foi esse exemplo que eu te dei. E tem várias outras iniciativas que são muito positivas de grupos que não são só de policiais. Eu dei um exemplo aqui de polícia, né? Mas como a polícia pode se envolver para trazer inovação, para trazer o jovem para o nosso lado, isso assim, eu acho que a gente tinha que copiar muito. Sensacional. E me conta aqui, o que você tem a ver um pouco sobre a história do filme, né? Tropa de Elite, com o autor do livro. Fala um pouquinho desses dois. A gente teve tudo começou com o ônibus 174, né? Aquele dia foi um dia muito ruim. Você estava na operação? Eu estava na operação, eu era um dos negociadores daquele evento e deu tudo errado. Talvez fosse o dia para dar tudo errado mesmo e eventualmente... Para rever, né, tudo. Chamar atenção para revisitar um monte de coisas dentro do BOP. Exato. Né? A gente precisava de uma... não era de uma tragédia, mas a gente precisava de um marco. O marco para mudança de orientação em termos de operações especiais. Né? Operações especiais no mundo inteiro, ela tem o foco no resgate de reféns. Então, todo grupo especializado, ele de operações especiais, pensa no resgate de reféns. Talvez seja uma ocorrência de vulto, porque trata-se de você tirar a pessoa de uma condição de quase morte e trazê-la de volta à vida. Então, necessita de equipamentos especiais, de pessoas especializadas, de treinamento à exaustão. E todos nós, a partir daquele evento, nos notamos que havia uma deficiência. As deficiências ficaram claras naquele dia, em termos de equipamento, em termos de procedimento, né? Em termos de procedimento operacional. E aí nós fizemos uma repaginada, né? E eu acho que deu certo. A partir daquilo ali, houve uma série de entrevistas. As pessoas entrevistavam os oficiais do BOP e os policiais em geral, querendo saber o que tinha dado errado e querendo saber qual era a nossa formação, porque, afinal, só falar que dá certo, que dá errado, também não é o interesse. Você tem que dotar aquelas pessoas de informação, porque é nelas que nós todos, cidadãos comuns, né, depositamos a confiança num dia trágico. Sim. Num momento trágico da vida. Quando você é sequestrado, quando você é tomado como refém, você espera que a polícia resgate você com vida. Essa é a tua esperança. Tu confia na polícia por isso. E naquele dia a gente falhou, né? Enfim. Só que os depoimentos foram foram muito bem aproveitados. Enriquecedores, né? Enriquecedores, foram muito bem aproveitados pelo cineasta. O Zé Padilha, ele entendeu que aquilo tinha um material para fazer um filme e pegou aquelas histórias, fez uma série de mudanças e acabou gerando um roteiro. O roteiro era o roteiro do Tropa de Elite, que até então não era conhecido, né? E eu já tinha muita vontade, mesmo na faculdade, fiz faculdade de Direito. Na faculdade já tinha muita vontade de escrever as histórias que eu vivia como policial, né? Só que isso era um tabu, assim, porque eu só enxergava no Brasil o enaltecimento à história dos bandidos. Eu ficava, será que um dia vão contar a minha história? Será que eu vou ter um filho um dia que vai se orgulhar de ter tido pai policial? E já existiam os exemplos de policiais, histórias contadas por policiais nos Estados Unidos e em outros países.
E aquilo sempre me deixou meio assim, pô, será que a gente vai escrever um livro um dia que vai contar essa história? Bom, enfim, eu já queria contar a história e nós tínhamos eu tinha essa vontade, eu pedi para o Zé escrever um livro, ele falou, se você não me copiar, tá bom, né? Foi original. Eu falei, tá bom, vamos contar algumas histórias e vamos mexer nas histórias, e a questão toda é jurídica, né? Nós temos que contar histórias que se pareçam muito com histórias da realidade, para evitar o problema jurídico, que é imenso em termos de literatura. Não vamos copiar ninguém, mas vamos mostrar o lado do policial. Qual é a visão do policial sobre o que está acontecendo no Brasil? E assim nasceu o livro. O livro é uma parceria de um antropólogo, Luiz Eduardo Soares, do ex-capitão Pimentel, né, que é ex-policial, e minha, que sou ainda policial da ativa. Na época eu era capitão. E foi muito interessante. Foi interessante porque eram histórias curtas, eram histórias engraçadas, fácil de digerir, de entender. Foi um sucesso. O livro foi lançado antes do filme. Foi como se fosse uma introdução assim, às histórias do filme. Não tem nada a ver com o filme. Ele é totalmente diferente, as histórias são totalmente diferentes. Conta outra história, inclusive, a história de vida de um policial. E foi muito interessante fazer, foi muito interessante. As reuniões eram riquíssimas, assim, a gente tinha muita... Tinha muito material, né? A gente não sabia, mas a gente tinha muita coisa que simplesmente mereciam ser lidas pelas pessoas para elas entenderem. Lembra aquela deficiência que eu expliquei no começo? Você pega alguém de 15 anos, de 14 anos, essa pessoa não sabe o que é polícia. Não sabe. Ela não sabe como chamar a polícia, não sabe o número da polícia. Ela não sabe identificar um policial, ela não sabe se o policial é militar, se ele é civil, ela não sabe a diferença entre polícia extensiva e polícia investigativa, ela não sabe. O sistema de justiça criminal, ele precisa ser escarneado para as pessoas, assim, sabe? Elas não entendem qual é a função de um juiz, ela não entende a função de um promotor, ela não entende a função de um policial. Isso é muito ruim, porque quando ele... Sabe, os parlamentares, né? Não sabe. O que faz um parlamentar? Eu vou lá, voto, mas não sei o que ele me deve depois. O que eu posso cobrar? Como eu posso intervir nesse processo? Mas olha que interessante, né? Fomentar a cultura como é importante, né? Através de um filme, dramatizou todo um cenário que tem histórias verídicas, assim, e isso fez com que toda a população pudesse ter um pouquinho mais de notoriedade do que é a vivência hoje em dia de um policial. De um policial, não só de um policial dentro da comunidade, a questão da milícia. Gente, realmente ele retratou um documentário que eu acho que ninguém tinha muito As pessoas desconheciam totalmente. Sobre isso. Verdade. O livro, né, o livro do Zuenir Ventura falava sobre isso, né, da cidade partida. Muita gente não quer saber também. Não interessa. O que eu quero saber? O que vive lá na Pavuna, lá em Belfor Roxo, não quero saber em Caxias, não quero saber de nada. Estou aqui na minha bolha, não quero saber de nada. Essa é uma outra questão. Aproximar essas cidades partidas é um desafio também do empreendedorismo. Você já materializou duas formas. Trouxe enriquecimento para o filme, trouxe do livro. Acho que isso eu acho que isso já materializa aquilo que você falou, né? É palpável. Palpável. É palpável e por mais que a pessoa estivesse na bolha, como você falou, conseguiu quebrar. Ele furou as bolhas, porque quem não queria entender passou a entender. Passou a entender. Foi um pouco forçado. Foi um pouco forçado. Hoje é difícil. Você tem algumas plateias, assim, você entra em algumas plateias, é difícil você encontrar alguém que não tenha visto o filme, né? Mesmo não tendo idade. Internacionalmente, inclusive. Internacionalmente. Eu tive a oportunidade de viajar a alguns países e o livro, por exemplo, ele foi traduzido para 7 línguas. Nossa, sensacional. Muito interessante, assim. E, por exemplo, um caso interessante foi Israel. Eles convidaram a gente para dar uma palestra num determinado seminário e as pessoas não acreditavam que nós achávamos, a população brasileira como todo, achava que aquele evento do ônibus 74 tinha sido uma tragédia. Então, mesmo para o policial que viveu aquilo, era difícil explicar que tinha sido uma tragédia. Aquilo não foi êxito. Não. Para o israelense foi êxito.
Como assim, pô? Você tinha 12 pessoas dentro do ônibus, você salvou 11? Ou seja... Você, cara, Teve... êxito. Mas para a realidade brasileira, essa não é o êxito, entendeu? Então, a gente lida com isso também. E foi interessante, porque eles estão praticamente em guerra, né? Então, são realidades muito, muito aproximadas, assim, de Brasil e Israel. A gente está aqui quase encerrando esse bate-papo, por mim ficava aqui o dia todo, mas são muitos assuntos. A intenção do encontro, né, de impacto é a gente trazer um pouquinho mais das histórias, dos contextos ligados a essa área. E queria que você deixasse um recado aí final, sei que você já materializou, né? Agora no podcast, materializa também em formato de podcast. O que você poderia deixar um pouquinho sobre... não só toda a sua história, mas sobre você, André. Fala. Assim, eu sempre fecho com uma... Assim, a gente está falando de inovação, a gente está falando de empreendedorismo, e é difícil associar isso à polícia, né? Porque a polícia é tão bombardeada pela imprensa, por setores sociais, como o grande vilão da história. Mas sem polícia você não tem vida social. Sem polícia você não consegue empreender absolutamente nada. Você não consegue estudar, você não consegue inovar, você não consegue ter a tranquilidade necessária para você desenvolver qualquer projeto. Então, assim, olhem a polícia de um jeito diferente. Queiram descobrir o que acontece dentro dos bancos escolares das polícias, o que se ensina dentro dos bancos escolares. Há muito mais de humanismo, muito mais ligado à motivação e perseverança. Há pessoas envolvidas nesse processo que motivam outras pessoas a também ingressar na polícia. Essa é a questão. A polícia é uma instituição absolutamente democrática dentro do país. Você só consegue ingressar por concurso público. Você tem oportunidades iguais para homens e mulheres há muitos anos, desde a década de 70. Homens e mulheres ganham o mesmo salário. Fazem missões muito parecidas e ganham o mesmo salário. Então, se você perguntar o que eu diria, né, para o telespectador, para o ouvinte, diria que observem melhor a instituição que cuida de vocês. Essa é uma perspectiva muito distante ainda do cenário do Rio de Janeiro, mas quando as pessoas perceberem que aquele homem que está ali em pé é preocupado, diligente e, obviamente, do bem, né? É um exemplo de materialização de um ser humano que trabalha pelo outro. Essa é o que eu deixo para... Assim, os livros são 2 livros, né? O Elite da Tropa 1 e 2, assim como Tropa de Elite é 1 e 2 também. O segundo livro, ele conta a história da milícia, e o primeiro é um livro bastante bombástico, bem impactante, das histórias que permeiam aí o mundo policial. Mas tanto um quanto o outro, tanto o filme quanto o livro, eles são exemplos de humanização e de inserção do policial realmente na sociedade. Que eu acho que precisa entender melhor o policial, entender a versão dele sobre os fatos e tá nele a garantia de que se houve êxito algum dia, por exemplo, no projeto ou na política pública envolvendo a UPP, foi porque havia policiais obstinados e cônscios da missão, lembrando sempre que a missão é preservar sempre a segurança pública e preservar a ordem e levar as pessoas tranquilidade para desenvolver seus negócios e desenvolver sua própria vida. Muito obrigada, André. Vem mais vezes, hein? Quero ouvir mais. Só me convidar que vem.